E aí pessoal, tudo bem? Professor Carlos Gomes, vamos iniciar aqui mais uma videoaula. Dessa vez o conteúdo vai ser funções inorgânicas. As funções inorgânicas, dentro delas existem 4 grandes grupos, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nessa videoaula a gente vai estar trabalhando aí sobre os ácidos e as bases, de forma mais resumida, relembrando aí alguns conceitos que a gente trabalha em sala de aula. Então vamos iniciar aqui. A gente vai estar trabalhando aí a definição de ácido, segundo Arrhenius. Existem outras definições, mas a gente vai estar aí vendo segundo Arrhenius. Segundo o Arrhenius, os ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização. A ionização significa a formação de íons. Essa ionização ela vai produzir íons H+. Então, todos os ácidos aí, eles vão iniciar com a letra H, vão iniciar aí com hidrogênio, certo? A gente tem um exemplo aqui do HCl, o ácido clorídrico, o HBr, o ácido bromídrico, e assim por diante, Todos os ácidos aí, segundo o Arrhenius, vão iniciar aí com o hidrogênio. Os ácidos, além dessa característica aí deles sofrer ionização, eles conseguem conduzir eletricidade, quando eles estão dissolvidos em água. Os ácidos também eles vão neutralizar, eles também neutralizam base. Eu vou colocar aqui neutralizam as bases, e eles também são bastante corrosivos. Algumas propriedades aí dos ácidos. A gente vai ver aqui alguns exemplos, de como é utilizado aí os ácidos aí no nosso dia a dia. A gente já viu que todos os ácidos aí, segundo a Arrhenius, vão iniciar com a letra H, e a gente já trabalha a parte da nomenclatura, então vocês possam conseguir fazer o link. Então, o ácido fluorídrico, o HF, ele tem a capacidade de corroer vidro, certo? Ele é usado para fazer gravações em cristais e vidro. O HCl, o ácido clorídrico, é vendido na forma impura, no comércio, com o nome de ácido muriático. É usado principalmente na limpeza de pisos e de superfícies metálicas. Um destaque aí, o HCl é o ácido que está presente aí no nosso estômago, para auxiliar na digestão dos alimentos. O ácido sulfídrico, formado na putrefação de substâncias orgânicas naturais, que possui aí o enxofre, possui cheiro de ovo podre. Liberado por animais como gambá e a maritaca em situações de perigo. Ela é também um forte agente redutor. O HCN, o ácido cianídrico, é extremamente venenoso, foi utilizado em execuções em câmara de gás. É usado também na fabricação do plástico, corante, pesticida, fertilizantes agrícolas e na extração de minérios como ouro e prata. O ácido carbônico, o H2CO3, ele é um ácido extremamente instável, ele se forma somente em equilíbrio entre a água e o gás carbônico. Devido a essa instabilidade, ele consegue se decompor, degradando em CO2 e água. O gás aí é utilizado na gaseificação de bebidas. E tem um ácido fosfórico, o H3PO4, utilizado aí na fabricação de fertilizantes, acidulantes de bebidas, conservantes de alimentos e na fabricação de detergente. A gente tem um dos ácidos mais conhecidos aqui, que é o ácido sulfúrico, o H2SO4, é a substância inorgânica mais produzida no mundo, utilizado principalmente na fabricação de detergente, baterias de automóveis, papel, corante e fertilizante. É muito higroscópico e possui ação desidratante, ele consegue carbonizar a matéria orgânica. Então, o ácido sulfúrico é um dos ácidos mais importantes aí na indústria. E vamos ver aqui a definição agora de bases. A gente já viu que os ácidos, eles vão começar com hidrogênio, eles sofrem ionização, e as bases, vão em solução aquosa, vão sofrer a dissociação, cuidado para não confundir, Os ácidos se ionizam e as bases se dissociam, eles vão produzir os íons aqui OH-, que a gente chama de hidróxido. Então, os ácidos vão começar com H+, e as bases vão terminar aí com OH-. A gente tem um exemplo aqui, o hidróxido de potássio, Tem um hidróxido aí, tem a hidroxila. É a dissociação, separação de íons ou moléculas já existentes.
onde não vai envolver reação química. Dando continuidade aqui, né, a definição, relembrar mais uma vez aí que as bases sofrem dissociação, né, e elas possuem sabor adstringente, né? Essa característica aqui, lembrar que são das bases. As bases possuem sabor adstringente, né, que amarra a boca. Um exemplo é quando comemos uma banana verde, quando a gente come o caju, né, dá aquela travada na boca, aquela travada na língua, ali é o sabor adstringente. Lembrar também que o termo alcalino, né, significa também básico, né, são sinônimos. Algumas bases aí presentes no nosso cotidiano. A gente tem o hidróxido de sódio, que é o NaOH, terminação aqui ó, do hidróxido, OH. O hidróxido de sódio também é conhecido como soda cáustica. O termo cáustico, né, indica capacidade corrosiva. Dessa substância. É um sólido branco, né, higroscópico, muito solúvel em água e também muito tóxico. A soda cáustica é utilizada na fabricação de sabões, desentupidores de pia, limpadores de forno e papel. Vou deixar algumas imagens aí fazendo referência à soda cáustica, né, o hidróxido de sódio. Vamos ver outra base aqui, que é o hidróxido de magnésio, né, o MgOH2. O hidróxido de magnésio é comercializado na forma de uma suspensão conhecida como leite de magnésio, muito utilizada como antiácido. O principal antiácido que a gente estudou aí foi o hidróxido de magnésio, e também laxante. Por se tratar de uma suspensão, é importante agitar o frasco de leite de magnésio antes de tomar o medicamento. Outro exemplo de antiácido também é o hidróxido de alumínio, o AlOH3. Deixei aqui a imagenzinha aqui, o leite de magnésio, o hidróxido de magnésio. Vamos ver aqui mais uma base, né, que é o hidróxido de cálcio, CaOH2. Conhecido como cal extinta, cal hidratada ou cal apagada, o hidróxido de cálcio é a base forte de menor custo de obtenção para a indústria. É utilizado na pintura de cal, a caiação, na preparação de argamassa. Na agricultura, o hidróxido de cálcio serve como inseticida e fungicida. Então, a gente viu aqui a definição de ácido, né, viu aqui alguns exemplos, viu a definição de base, a gente viu aqui alguns exemplos. Né, então, agora a gente vai resolver aqui algumas questões, né, fazendo referência aí aos conteúdos abordados. Então, vamos aqui. A primeira questão. Acidente na BR-381 com derramamento de ácido. Vamos já destacar aqui a função inorgânica que é ácido, né, expõe risco ambiental em Minas Gerais. A crosta corrosiva escura e densa, formada pelos 18.000 litros de ácido sulfúrico despejado no rio Piracicaba, no vazamento de uma carreta-tanque na BR-381 em Nova Era, na segunda-feira à tarde, quase prejudicou o abastecimento de 130.000 moradores do Vale do Aço. A dissolução do produto corrosivo no rio Piracicaba causou sérios transtornos. Houve mortandade de peixes de várias espécies, uns boiando e sendo consumidos por urubus, e outras aves nos remansos, ou jazendo no leito e margens. No centro de Nova Era, a drenagem na BR-381 deságua diretamente no rio, e o ácido exalou mau cheiro, provocou irritação nos olhos de algumas pessoas e levou a prefeitura e os órgãos ambientais a se mobilizarem para conter o produto químico e alertarem sobre o perigo de contato com água contaminada. Então, a gente fez a leitura aí do enunciado da questão e vamos aqui agora para o comando. Né? Sobre ele, assinalar a alternativa correta. Vamos analisar aqui. A morte dos peixes pode ser atribuída ao aumento da alcalinidade da água do rio por causa da adição de ácido. Se eu adicionei ácido, né, como teve o ácido sulfúrico, né, a água não vai ficar alcalina. Né? Esse termo aqui é a mesma coisa de básico. Né? Se eu coloquei ácido, não tem como eu deixar a água básica, né? Então, o item aqui a gente já elimina. B. O mau cheiro pode ser atribuído unicamente à putrefação dos peixes e de outros animais ribeirinhos, uma vez que o ácido sulfúrico não possui cheiro. O item B também está incorreto. Item C. A diminuição da concentração do contaminante no rio pode ser feita pela adição de uma mistura de cal e areia e posterior remoção. A gente viu
o exemplo de algumas bases, né, o hidróxido de cálcio, a cal virgem, cal hidratada, né, e a gente viu também das propriedades dos ácidos, né, um ácido neutraliza uma base, né, e as bases também neutralizam um ácido. Se no rio aqui teve o despejo aqui de um ácido, né, eu posso utilizar uma base aí para fazer a neutralização. Então, o nosso gabarito aqui pode ser o item C. Aí vamos analisar aqui os demais. Em razão da solubilidade em água, se o acidente envolvesse hidróxido de sódio, não haveria danos ambientais. Que também está errado, pessoal. Se tivesse o derramamento aí de uma base, com certeza também estaria prejudicando aí o meio ambiente. Caso o vazamento nessa mesma quantidade fosse do ácido acético, não haveria impactos ambientais. Também está errado, né? Claro que haveria. O ácido acético aí é o ácido que está presente aí no vinagre. Então, realmente aí fica o gabarito item C. A gente poderia estar utilizando aí uma base para estar neutralizando esse ácido. No caso aí o cal. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Na série Prison Break, né, da Fox, Michael Scofield utiliza um composto chamado Castlevol para correr o aço e destruir a cerca de proteção da prisão Sona, né, no Panamá. Na verdade, o Castlevol não existe, mas o aço pode ser corroído pela ação de um ácido forte, né, e oxidante. Qual dos ácidos abaixo Scofield poderia usar para fugir da prisão? Vamos lembrar aqui, né? Segundo o Arrhenius, né, os ácidos, né, eles sofrem ionização e liberam H+. Ou seja, os ácidos eles vão iniciar aí com hidrogênio. Então a gente já elimina isso daqui. A gente está trabalhando aqui com ácidos inorgânicos, né? Então a gente tem esses 4 itens aí. Ele que é um ácido forte e oxidante. Os ácidos que têm a presença de oxigênio, né, os oxiácidos, né, a gente faz um cálculo, que é o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Nesse caso aqui ficaria 3 menos 3 igual a 0. Né, o 0 aqui ele é um ácido fraco. Então a gente não pode ficar aí com o gabarito letra A. O item B, o HCl, o ácido clorídrico, ele é um hidrácido. Né, e o hidrácido, né, a gente tem aquela tabela. Né, que o ácido moderado é o ácido fluorídrico, né, e os fortes é o clorídrico, o bromídrico, né, e o iodídrico. Então, o cloro, o HCl aqui, ele é um ácido forte. Então, pode ser o item B. O HCN, né, na tabela de força dos hidrácidos, né, ele é um ácido fraco. E o HNO3, né, como ele é um oxiácido, né, tem a presença de oxigênio, a gente faz o cálculozinho, né, que é o número de oxigênio, que é 3, menos o número de hidrogênio, que é 1, que vai dar 2. 2 é um ácido forte. Então, a gente tem 2 ácidos fortes aqui, o HCl e o HNO3. Mas como ele quer um ácido forte oxidante, a gente vai ficar aí com a letra D, né, devido à presença de oxigênio, né, e a questão aí do NOx também, que foi um conteúdo que a gente trabalhou nas nossas aulas. Vamos aqui para a próxima questão. Próximo aqui. Observe as substâncias a seguir. Deu aí 5 substâncias. Podemos afirmar corretamente que solução aquosa são bases. As bases vão terminar aí com o hidróxido, né, com H-, segundo Arrhenius. Então, daqui o que é que são bases. O primeiro aqui começa com H, isso aqui é um ácido. Aqui o segundo, né, termina aqui com H, é uma base. O primeiro aqui não começa com H, não é um ácido, não termina com H, também não é uma base. O 4 aqui, ó, tem a presença do H, é uma base. E o último aqui não tem um H, ou seja, não é uma base. Então, de base eu tenho aqui o 2 e o 4. Né? Terminam aí com a hidroxila, né? O hidróxido, o H. 2 e 4, gabarito, item E. Vamos para a próxima questão. Em 2011, alguns lotes de um famoso achocolatado foram recolhidos em razão de problemas de contaminação. Segundo a imprensa, os consumidores apresentaram lesões na boca e fortes dores no estômago. A análise determinou que o produto estava impróprio para o consumo.
apresentando pH maior que 13, ou seja, bastante alcalino. Provavelmente os lotes foram contaminados por... Questãozinha aqui fazendo lembrete aqui a nossa escala de pH, né? Escala de pH vai de 0 a 14, o 7 é neutro, menor do que 7 é ácido e maior do que 7 é básico ou alcalino. Como ele fala aqui que o pH é 13, falou que é bastante alcalino, então os lotes aí foram contaminados por uma base. Como a gente tem a fórmula molecular aqui, as bases elas vão ter o hidróxido, né? Vão terminar com a hidroxila, vão terminar com H. O único item aqui que tem o hidróxido, né, o H, é o item B, o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Questãozinha aí bem tranquila. Próxima questão. Dadas as espécies químicas a seguir, qual delas pode ser classificado como um ácido de Arrhenius? Um ácido de Arrhenius sofre ionização, né, e libera aí H+. Então, os ácidos segundo Arrhenius vão começar com hidrogênio, né, com H. O único item aqui que começa com a letra H é o item D, que é o HCl, o ácido clorídrico, que é o ácido muriático, né, e o ácido que está presente aí no nosso estômago. Próxima questão. Os ácidos, segundo a teoria da dissociação de Arrhenius, são compostos moleculares que, ao ser dissolvidos em água, geram íons H+. Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? Já viu, né, que o processo de formação de íons é chamado de ionização. Próxima questão. Qual das alternativas a seguir indica somente ácidos inorgânicos? Bom, ácido aí segundo o Arrhenius, né? Segundo Arrhenius aí os ácidos começam com hidrogênio, a letra H. O item A, isso daqui já elimina o item, certo? O item B aqui também tem esse carinha que não começa com H. O item C vamos eliminar também. O item D, esse cara não começa com H. E sobrou aí o item E, HF, HCN, H2CO3. Todos os itens aí, nesse item aí, todos os exemplos aí começam com hidrogênio. Próxima questão. Associe corretamente os compostos abaixo com suas respectivas funções inorgânicas. Das funções inorgânicas a gente estudou só ácidos e bases, mas dá para a gente conseguir resolver essa questão também usando aqui os nossos conhecimentos. Bom, vamos aqui primeiro aqui para os ácidos, né? Vamos procurar. Os ácidos são os caras que começam com hidrogênio, né? Com a letra H. Então, o 1 aqui, ó, todo mundo aqui começa com hidrogênio. Então, o 1 aqui são os exemplos dos ácidos. As bases, né, são o que termina com H. A hidroxila aqui, ó. Então, as bases aqui é o número 3. Aí a gente tem os sais e os óxidos. Os óxidos, né, são os compostos aí que possuem 2 elementos e um deles é o oxigênio. Então a gente fica aqui com o 2. Que são exemplos aqui, ó. São substância aqui que tem 2 elementos, né, e um deles é o oxigênio. E a gente fica aqui com o 4 aqui, os sais. Né? A gente tem o principal exemplo aqui, ó, o NaCl, né, que é o cloreto de sódio, fazendo representação aí da função inorgânica aí dos sais. Vamos ver se ainda tem questão. Pronto, vamos para mais um aqui. Para combater a azia estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, o HCl, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo encontradas no cotidiano das pessoas, a mais indicada para combater a acidez é, pessoal, lembrar, né? Um ácido neutraliza uma base e uma base neutraliza um ácido. Como eu estou falando aqui de acidez, excesso de ácido aí no estômago, né, eu vou utilizar um antiácido. O principal antiácido aí que a gente estudou foi o hidróxido de magnésio ou leite de magnésio, né, que é o mais indicado para combater a acidez. Então vamos aqui, eu vou usar refrigerante para combater a acidez? Não, né? O refrigerante é ácido, assim como o suco de laranja, assim como o limão e o vinagre. Esses 4 primeiros exemplos aqui são ácidos, né? Eu não posso utilizar um ácido para me neutralizar outro ácido. Vou utilizar o que? Uma base, que é o leite de magnésio, né? O hidróxido de magnésio. Próxima questão.
O ácido encontrado no suco gástrico do aparelho digestivo humano a gente já falou, né, algumas vezes, que é o HCl, né, o ácido clorídrico. É o ácido que está presente no nosso estômago. Determinadas substâncias químicas sofrem ionização em água, resultando em uma solução classificada como eletrolítica, capaz de conduzir corrente elétrica. Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta somente espécies que sofrem ionização em água. Só quem é que sofre ionização? São os ácidos, né? Ionização, formação de íons aí vão produzir H+. Então eu quero aqui nessa questão o item aí que tem ácidos. E os ácidos, né, começam aí com hidrogênio, com H. Eu vou ter esse exemplo aqui no item C. HCl, H2SO4, HCN, né, e HBr. Tudo aí são ácidos aí segundo Arrhenius. Próxima questão. Existem muitas substâncias químicas que são classificadas como ácidos. O aumento da acidez da água de rios e lagos pode causar a morte de grandes populações de peixes. Essa acidificação pode ser consequência do despejo direto de resíduos industriais na água ou de chuva ácida. De acordo com a teoria de Arrhenius sobre os ácidos, assinala a afirmativa correta. Nos ácidos, elementos hidrogênio e oxigênio estão sempre presentes? Não, né, pessoal? A gente já viu que existem ácidos que não têm oxigênio, né, que são os hidrácidos, e os ácidos que têm oxigênio, né, os oxiácidos. Então, palavra sempre aí, né, deixa o item correto. Os ácidos possuem sabor adstringente? Não, né, pessoal? Sabor adstringente é de base. Os ácidos sofrem ionização em meio aquoso? Perfeito. Gabarito da questão item C. Os ácidos aí vão sofrer ionização na presença de água. Vamos só conferir aqui o item D. Os ácidos sofrem dissociação? Não. Quem sofre dissociação é base. Então, gabarito da questão item C. O suco gástrico presente no nosso sistema digestivo contém ácido clorídrico, HCl, necessário para promover a digestão dos alimentos. No entanto, quando está em excesso, causa a chamada azia. Para aliviá-la, é comum a ingestão de alguns antiácidos, como bicarbonato de sódio e leite de magnésio à base de hidróxido de magnésio. Esses antiácidos, né, que é que esses antiácidos vão fazer? Os antiácidos apresentam comportamento ácido? Não, né, pessoal? Se ele é antiácido, ele vai ter caráter básico. Eles vão diminuir a acidez estomacal? Perfeito. Um antiácido, né, a função dele é isso, neutralizar o ácido, né, e diminuir a acidez. São ácidos fracos? Não. Os antiácidos são bases. São chamados sais? Também não. Então, o gabarito da questão, item B. Vão diminuir a acidez estomacal. Vamos aqui para a nossa última questão. Considere certa quantidade de água e suco de limão misturados, contido em um copo. Analise essas três afirmativas do sistema. Então, vamos lá. Vamos aqui do suco de limão. A gente sabe que o limão ele é ácido, né? Ele tem um pH menor do que 7. Vamos lá. O sistema é ácido? Perfeito. O pH do sistema é maior que 7? Não, né, pessoal? Se ele é ácido, né, tem que ser menor do que 7. No sistema, a concentração dos íons H+ é maior do que a dos H-? Perfeito. Se ele é um ácido, né, ele vai ter a maior concentração de H+. Então, o 1 e o 3 está certo, que fica aí como gabarito item B. As afirmativas 1 e 3 estão corretas. Então, a gente encerra aqui essa videoaula aqui de revisão, certo? Bons estudos. E até mais. Valeu, pessoal!